Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar numa linguagem muito especial, uma espécie de código secreto que está por trás de quase tudo à nossa volta. Não é português nem inglês, é um sistema de regras mas tão fundamental, que tanto serve para construir um argumento filosófico como para fazer funcionar o aparelho onde isto está a ser visto agora mesmo. Ok, então, por onde é que se começa a construir uma linguagem perfeita? A gente tem que ir à base de tudo, certo? Temos de encontrar o seu átomo, a peça mais pequena e indivisível de significado que existe. E o nosso primeiro passo é precisamente esse, definir a unidade mais básica de todas, um átomo lógico que só tem duas opções de existência, sem meio termo, ou é verdadeiro ou é falso. E este átomo damos o nome de proposição. É o nosso tijolo fundamental. Atenção, isto não é uma pergunta tipo que horas são, nem uma ordem como fecha a porta. É uma afirmação, uma declaração que podemos testar e dizer sem sombra de dúvida se é verdadeira ou se é falsa. E agora um pormenor muito importante. Para uma frase ser uma proposição, ela não tem de ser factualmente correta. Reparem na frase chove todas as quintas-feiras. Isto é uma proposição perfeitamente válida, mesmo que seja falsa na maioria das vezes. Porquê? Porque podemos olhar para ela e atribuir-lhe um valor de verdade. Neste caso, falso. Muito bem. Agora que já temos os nossos átomos, os nossos tijolos lógicos, vamos precisar de ferramentas para começar a juntá-los e construir coisas mais complexas. A estas ferramentas chamamos conectivos. A ferramenta mais básica de todas é o não. Pensem nisto como um interruptor de luz lógico. É só isso que ele faz. Pega numa afirmação e inverte-a. Se era verdadeira, passa a falsa. Se era falsa, passa a verdadeira. Isto que estamos a ver é uma tabela de verdade. Ela mostra-nos exatamente como o não funciona. Olhem só, se a nossa proposição original que chamamos de P for verdadeira, o V, então não P torna-se falsa, o F. E claro, o inverso também acontece. Se P for falsa, o não transforma em verdadeira. Simples, certo? Agora vamos ao conectivo E. Este aqui é o mais rigoroso, o mais exigente de todos. Para ele, uma afirmação composta só é verdadeira se e apenas se todas as suas partes forem verdadeiras, sem exceções. A tabela de verdade do E mostra bem este rigor todo. Se P for verdadeiro e Q for verdadeiro, então o resultado é verdadeiro. Mas reparem bem, basta uma das partes ser falsa, ou as duas, para a coisa toda ir por água abaixo. A afirmação combinada passa imediatamente a ser falsa. É tudo ou nada. A seguir temos o OU, que é o oposto do E. É muito mais flexível, muito mais inclusivo. Para este operador, basta que haja um pinguinho de verdade em qualquer uma das partes para que a afirmação inteira seja considerada verdadeira. E a tabela de verdade dele prova isso mesmo. Vejam só. Verdadeiro com verdadeiro, dá verdadeiro. Verdadeiro com falso, continua a ser verdadeiro. Falso com verdadeiro, ainda é verdadeiro. A única, e repito, a única maneira de uma afirmação com ou ser falsa é se ambas as partes forem falsas. É o que vemos ali na última linha. Ok, já temos os blocos e as ferramentas. Agora estamos prontos para construir algo realmente poderoso. Vamos falar da estrutura se-então, que é no fundo a base para criar regras, fazer promessas e até para programar algoritmos. Esta estrutura S-então tem um nome, chama-se condicional. Basicamente, ela estabelece uma hipótese e uma conclusão. Funciona quase como uma promessa. Então, vamos lá olhar para a tabela. As primeiras duas linhas fazem todo o sentido, certo? Se a pessoa entrega o trabalho, verdadeiro, e recebe uma nota, verdadeiro, a promessa foi cumprida, verdadeiro. Se entrega o trabalho, verdadeiro, mas não recebe a nota, falso, bem, aí a promessa foi quebrada, falso. Mas, e se o trabalho não for entregue? Aí a coisa fica interessante. E é isto que explica as duas últimas linhas da tabela, que podem parecer um bocado estranhas. Se a hipótese for falsa, ou seja, o trabalho nunca foi entregue, então a condição inicial da promessa nunca foi ativada. E se a condição nunca foi ativada, a promessa não pode ser considerada quebrada. Por isso, do ponto de vista lógico, a afirmação como um todo continua a ser verdadeira. É um pilar da consistência lógica. Então, o que é que este sistema todo, esta lógica abstrata de verdadeiros e falsos, tem a ver com o mundo real, com a tecnologia que usamos todos os dias? Pois é aqui que a magia acontece. Todo este sistema de raciocínio é a base de uma coisa chamada álgebra booleana. Este é o momento exato em que a matemática abstrata se transforma na linguagem prática da engenharia. A ideia é tão simples quanto genial. Os estados de verdadeiro e falso podem ser representados por números. O verdadeiro passa a ser o número 1
e o falso passa a ser o número 0. E o que é que isto nos lembra? Exatamente, os estados ligado e desligado de um circuito elétrico. E o mais incrível é que aqueles nossos conectivos, o OU, o E e o NÃO, podem ser traduzidos diretamente para operações matemáticas. O OU comporta-se como uma adição, o E como uma multiplicação e o NÃO como uma inversão. De repente temos um sistema matemático completo para calcular com verdadeiro e falso. Pensem nisto por um segundo. Cada clique do rato, cada toque no ecrã, cada cálculo complexo que uma inteligência artificial faz, na sua essência, tudo se resume a milhares de milhões de operações destas, a processar uns e zeros com base nestas regras simples de lógica. E assim, aquilo que começou como uma busca por um argumento perfeito sem falhas, acaba por ser a planta, o projeto de toda a nossa realidade digital. O que nos deixa com uma pergunta fascinante para refletir. Será que a lógica é uma invenção puramente humana? Uma ferramenta que criamos para organizar o caos? Ou será que é uma descoberta, uma lei fundamental do próprio universo que sempre esteve lá, à espera de ser encontrada?